Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal e eu tenho uma alegria imensa, isso é muito verdadeiro, de receber aqui hoje Ana Angélica Bruni. Eu vou falar como que entrei em contato com ela. Eu cheguei aqui para trabalhar, encontrei uma caixa bonita com um laço e pensei, uai, o que será que tem dentro dessa caixa grande assim? E eu sempre fico com medo de ser coisa assim, de pôr em geladeira, né? E eu pedi pro rapaz não mexer, e se ele abrisse a caixa é pecado porque é do padre. E normalmente ele falou assim, ô padre, tem uma caixa aqui para você. Eu falei, abra, porque se for coisa de colocar na geladeira, tem que colocar. Aí quando abriu, encontrei isso aqui, né? Claro, quem manda um livro para alguém, manda esperando alguma resposta. E aí eu pensei, mas quem é essa? Quem é Ana Angélica Bruni? Aí com a ajuda do meu sobrinho, a gente foi olhar no Facebook e tal, encontramos, né? É aqui de Pará de Minas, é mãe de um filho, é uma pessoa que fez o curso de letras aqui na nossa cidade, na FAPAM, e mora atualmente aqui na nossa cidade e escreve por amor à escrita. E quando eu pego um livro, eu tenho uma relação meio infantil com o livro. Eu cheiro, eu olho, eu analiso, certo? Aí eu fiquei perguntando, por que será cortina vermelha? Por que isso? Então, fiz o contato com ela. Falei, olá, Ana, tudo bem? Recebi o presente. Não li ainda. Aguarda um pouquinho que eu vou ler e te dou um retorno, certo? Foi sim. E realmente eu li. Aí quando eu comecei a ler, o livro ele me desconcertou um pouco, porque é uma narrativa diferente, moderna, atualizada, um pouco não linear, que ela vai pegando elementos de uma história, personagens, e vai julgando ali, e é um quebra-cabeça que você tem que ir amarrando as peças. E eu sou muito antigo ainda na minha leitura, eu gosto da coisa assim, de princípio, meio e fim, certo? Embora eu estou aprendendo esse novo jeito de ser. Sim, você vai gostar. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vou responder a sua primeira pergunta, que é a respeito do título da obra, Cortina Vermelha. Quando se fala de guerra, se lembra, né, a cortina, a fumaça, apesar de escura, o chão, ele é molhado de sangue. Por isso o nome Cortina Vermelha, porque relata o quê? A história, né, de um refugiado que vai, né, sair do seu país de origem, que é a Síria, e vai, né, traçar um destino ainda desconhecido, até que ele vai para outro país e refaz a sua vida. Você foi maluca de fazer isso? Fui porque não conheço a Síria. Então eu fiz uma pesquisa. Então a história ela se passa na Síria, passa pela Itália, vai para a Alemanha, até que a personagem principal chega em Portugal. Então toda a narrativa se passa em Portugal, na verdade. É claro que mesmo se você conhecesse a Síria, conhecesse a realidade dos refugiados, o aspecto multicultural que envolve todos esses personagens, a literatura é uma construção. É uma construção. Né? Você vai conhecer todos os fatores históricos, o porquê que aquela guerra ainda acontece na Síria. E o que eu acho muito interessante de fazer a pesquisa é que eu descobri um país, porque as pessoas têm um olhar preconceituoso. A Síria é linda, com pessoas inteligentes também, como o nosso país também tem uma cultura muito bonita, músicos, culinária. Mas o homem, né, o homem que não tem aquele caráter positivo, ele vai destruir o lugar por fanatismo religioso, por causa realmente do dinheiro. E isso é muito triste, porque as pessoas perdem o seu local de origem. Eu fiquei pensando, será que ela já foi lá? Porque você relata nome de locais, sim, assim, com tanta precisão, com tanta informação, que dá a impressão, será que ela já morou em Portugal? Será que ela já esteve lá na Alemanha?
Certo. É tudo fruto de uma pesquisa. De pesquisa. Eu tentei falar com muito respeito dos países, busquei a pesquisa, conhecer mais o local de onde eu ia falar, desses locais que eu citei, principalmente Síria, né? Porque o refugiado é da Síria. A outra personagem, né, que contracena com ele na obra, a Madalena, é uma personagem de origem portuguesa. Então, esses dois países, realmente, eu tive que fazer uma pesquisa bem aprofundada para que eu criasse a caracterização das minhas personagens. Apesar de meu personagem principal, que sai da Síria e vai refazer sua vida em Portugal, eu coloco ele com mais suavidade, porque as pessoas têm uma imagem negativa, sim, das pessoas ali, né, da Síria. Tem sim. A pessoa olha o refugiado como um intruso, como uma pessoa do mal. Não são todas as pessoas. Todos os lugares têm pessoas más e tem pessoas boas. E nós precisamos entender isso e acolher as pessoas em necessidade. E quando eu fiz a pesquisa, o que eu me deparei? Que, na verdade, a vida do refugiado é muito triste. Eles sofrem preconceito, alguns tiram a sua vida no desespero, porque imagina só, você ter que sair do seu país de origem, abrir mão das suas raízes, né, dos seus costumes, para ir para outro local, aprender outra língua. Então eu me coloquei realmente no lugar da minha personagem e eu pude sentir a dor daquele povo. Agora, você, além das pesquisas que você fez para a construção desse livro, desse romance, você também está muito ambientada no universo de leituras, como, sim, por exemplo, desse autor aqui. Esse autor aqui, o Khaled Hosseini, é um escritor afegão. E ele mora hoje em Nova York. É um escritor. Esse livro, Cidades do Sol, entre outros livros, né, que ele tem, mas Cidade do Sol, que foi minha base de escrita, de pesquisa, para entender como que eu ia narrar um refugiado. A narrativa dele é muito bonita, é onde eu baseei a minha escrita também. E eu pude compreender o que é a guerra, como é a narrativa, como que eu vou mostrar isso de forma mais com sutileza, sem muita agressão ao meu leitor, mas fazer com que o meu leitor também reflita sobre esse assunto, sobre a guerra, sobre os diversos assuntos também que entram lá dentro da narrativa, que faz o meu leitor questionar ele como cidadão, como ele pessoa no mundo. Isso é importante. O escritor, quando ele escreve, ele tem que buscar isso, fazer o seu leitor refletir sobre os acontecimentos ali sociais, o que ele pode fazer para melhorar a sociedade. Eu, como escritora, eu busco muito isso, fazer com que o meu leitor reflita. Espera aí, qual o meu papel no mundo? O que eu posso contribuir para que o mundo seja positivo? Porque a guerra é horrível, sim, é uma tragédia humana, sim, causada pelo homem. Mas além da guerra, o meu livro traz conflitos que dói também como a guerra. Como é que nasceu a história? Você tinha um esquema mental na cabeça e foi colocando carne nesse esqueleto, ou ele foi brotando naturalmente à medida que foi desenrolando a trama? Assim, a minha experiência com a escrita há mais anos é com poesia. A narrativa em prosa foi um desafio. Escrever sobre a história de um refugiado ali da Síria me surgiu a ideia porque eu tive contato com uma pessoa que os pais são do Líbano. E ele traz consigo ali mesmo, de origem, ali no sangue dele, gente, ações, ideais, como o povo dele de lá, apesar dele ser da 3ª ou 4ª geração. E isso é muito interessante. É um colega de trabalho? É um amigo? Foi um ex-namorado. Um ex-namorado. Sim, que contribuiu muito para que eu concretizasse essa obra. No término de namoro... Você aprendeu muita coisa com ele? Aprendi muita coisa com ele. Por isso que eu falo que o povo ali tem uma origem de luta, eles são trabalhadores, são talentosos, e eu pude comprovar isso porque eu convivi com uma pessoa que a família é de origem de fora, de países que vivenciaram guerra, que avós vieram fugindo de guerras do Líbano.
Então eu pude conhecer a realidade, porque as pessoas trazem consigo a sua origem. Podem passar anos e anos, aqueles ali que vão carregar no seu sangue os pensamentos, ideais e culturas. Aqui né? Você trabalhou nos personagens culturas diferentes, religiões diferentes, condição socioeconômica diferente. Sim. Sem assim, criar uma fuga da realidade. Um pouco Nelson Rodrigues, né? A vida como ela é. Como ela é, a realidade mesmo. Eu tentei buscar trazer características para as minhas personagens reais mesmo, para que o meu leitor pudesse sentir, se colocar no lugar da Madalena, né? Se colocar no lugar do Calil, porque eles passam por situações difíceis, mas mesmo assim um busca resgatar o outro, mesmo com as diversidades de pensamentos, de ideais, às vezes, né, por causa da diferença de cultura religiosa, mas eu mostrei que mesmo que você tenha culturas religiosas diferentes, é possível conviver, é possível se amar. E independente de qualquer contexto, existem situações dolorosas para a mãe, porque a questão do aborto, a questão da perda da guarda do filho, Sim. que tudo isso aqui está entre os personagens do seu livro. Não é fácil trabalhar isso, não. Por isso que eu falei que você foi meio louca, entrar numa história assim tão grande, envolvendo tantas nuances, né? Sem idealizar a realidade, tal, mostrando bastante crua a realidade, e uma história que, de fato, eu acho que você alcançou seu objetivo, que é de fazer a gente pensar. Pensar. Né? Eu queria que o meu leitor, eu quero, aliás, que os próximos leitores e que os leitores leiam Cortina Vermelha e possam se identificar como ser humano. Espera, eu sofro mesmo? Isso aqui é meu sofrimento real mesmo? Isso aqui é só uma coisa passageira, porque nós dramatizamos muito a dor e, na verdade, é preciso olhar para o outro e pensar assim, espera um pouco, isso que eu estou vivendo não é dor, é uma coisa comum do dia a dia. Dor é sofrer violência, ser violentado, dor é ser tirado da sua casa porque uma bomba caiu em cima dela. E isso são dores reais. Não é essa dorzinha porque eu briguei com o namorado, porque eu briguei com meu pai. É isso que eu quero mostrar para o meu leitor. Há coisas rotineiras que você vai chorar. Não é menos valorizado, não, né? Vamos dizer assim, a sua dor, ela é sua dor única. Mas eu quero fazer com que o meu leitor reflita. Espera aí, eu tenho que ter maturidade, né? De lidar com os conflitos que eu tenho no dia a dia. Porque realmente existem situações cruéis. Eu quero que o meu escritor pense o seguinte: e se fosse eu a Madalena? E se fosse eu o Calil? E se fosse eu a Aisha? O que eu faria? Eu faria a mesma coisa? Teria outro caminho? Como que seria o meu comportamento se eu estivesse no lugar dela? Vou voltar um pouquinho à pergunta. A história, como é que ela nasceu? Assim, você já tinha um esquema mental pronto ou ela foi brotando? Ela foi surgindo. Na verdade, quando uma história vem na cabeça do escritor, eu traço ela no caderno, porque eu penso nos personagens, o que eu quero abordar. Eu até acho que Cortina Vermelha poderia ter mais páginas, mas essas poucas páginas que Cortina Vermelha tem, ele mesclou ali e fez uma síntese, né, dos assuntos e ficou bem assim, colocado para o leitor. Mas o escrever foi surgindo aos poucos, porque a ideia vem ali, peraí, eu posso abordar esse assunto agora. Mas parece uma coisa mágica, um dom mesmo, porque você traça a linha do tempo, você pensa no local, você faz uma pesquisa geográfica, porque na verdade eu não conheço os locais realmente, e vou traçando a linha do tempo para não me perder. Porque escrever em prosa é um desafio, porque você escreve, você pode se perder no caminho. Para que eu não me perca, eu vou traçando a linha do tempo, os acontecimentos. E fazer com que tudo, esse emaranhado total do livro, se junte e vire a obra. Certo. Você é professora? Sou professora.
e acredito, professora, dona de casa e tal, que tempo que sobra assim, para você pesquisar, escrever e estudar? Esse livro eu demorei um pouquinho para poder escrever, porque foi uma experiência nova. Geralmente eu trabalho mais com poesia, mas foi uma experiência fantástica. Acho que daqui vai surgir mais trabalhos. Eu escrevo muito à noite, eu sou muito solitária. Escritores são solitários, poetas principalmente, mas é na escrita que eu me salvo. Diversas vezes, quando eu achei que tudo estava perdido na minha vida, não tem mais jeito, a escrita me salvou. Então, sempre eu vou dizer para as pessoas, para os meus alunos, leitores, amigos, para não desistir. Porque sempre o amanhã traz algo bom. Eu aprendi isso. Você falou uma coisa tão legal que eu gostaria, valeria até um outro vídeo. Salvo pela escrita. Sim. Né? Me fez lembrar a personagem Ludovica, lá da Teoria Geral do Esquecimento, do escritor angolano Agualusa, que, num contexto de guerra civil na capital de Angola, ela se enclausurou dentro do apartamento, mandou fazer uma parede de tijolo na porta do apartamento e ficou quase 30 anos sozinha. E ela só não morreu de loucura e tal, porque ela danou a escrever, inclusive escrever nas paredes do apartamento. A escrita como companhia da pessoa, muito interessante. Sim, a escrita ela é a nossa ferramenta de trabalho, mas ela é a nossa salvação. Quando eu escrevo, eu coloco para fora coisas boas, eu procuro colocar, eu tenho essa conversa interior comigo. A minha escrita não pode ferir, apesar de que às vezes eu posso escrever algo que vai magoar alguém, porque quem tem o dom da escrita, ou ele vai deixar você deslumbrado com o que você escreveu, ou vai causar um impacto com o que você vai escrever, ou você vai falar, não, para que escreveu isso? Então eu penso, espera, eu vou escrever esse poema por quê? Eu vou escrever Cortina Vermelha por quê? Tem que ter o porquê, não pode ser à toa. A escrita nos salva, mas nós temos uma responsabilidade, não podemos sair escrevendo qualquer coisa. Tem que ser algo que vai construir um valor legal no ser humano, vai fazê-lo refletir. Porque leitura é reflexão, é entrar no mundo do outro, é conhecer os lugares. Eu sempre, desde pequena, tinha o hábito de leitura, porque eu vim de uma família muito humilde e a única companhia que eu tinha era ler. Eu lia, pegava o carvão, brincava de dar aulinha, por isso que eu sou professora. O que você gosta de ler? Olha, antes eu lia os romances, esses que a gente comprava na banca, Sabrina, que eram baratos. Eram os únicos que eu poderia ter, que eram doados, ou você poderia comprar porque o valor era acessível. Mas eu ficava deslumbrada com as obras, com as histórias, com os romances, apesar da subjetividade, né, das obras de Sabrina, mas é ali que eu fui tomando gosto por ler, por conhecer, né? Aí, quando eu fui estudar, que foi muito interessante, por eu ser de uma família humilde, minha mãe foi mãe de 8 filhos, e eu, com a idade de 12 anos, minha mãe me tirou da escola. Por quê? Ela precisava que eu ajudasse ela. Os outros irmãos. E eu não a culpo. Sim. E eu ajudei. Quando eu fiz meus 16 anos, eu voltei a estudar. À tarde que eu voltei a estudar, na 6ª série. Eu já tinha 16 anos. Eu lembro que quando eu entrei na sala de aula, os meus amigos acharam que eu era professora. E a partir desse momento que eu voltei com os meus 16 anos a estudar, eu nunca mais parei de estudar. Nunca mais parei de escrever. A minha família passou por muitas dificuldades, meus pais, mas eu me sinto muito feliz de hoje ter essa arte, porque eu acho que foi me dada por Deus, porque é um dom. A escrita é um dom. Você escreve porque você recebeu esse dom. Não depende de dinheiro, lhe é dado, né? Porque é dom. Eu sou muito grata. Quando eu escrevo um poema, quando eu leio, ou quando eu vou recitá-lo, falar para alguém esse poema e alguém se emociona, aí eu penso, meu trabalho é esse aí. Estou no lugar certo. Emocionar. Esse é o primeiro livro?
Esse é o primeiro livro que eu tenho de romance, né? Que é escrita em prosa. Eu lancei meu primeiro livro, foi na editora Celeiros, que chama Palavras e Lágrimas, mas eu não tenho exemplar. Os livros não ficam com os escritores, porque a gente faz a venda e eu faço doações também, porque os alunos, quando veem os livros, querem os livros. E eu acho que tem que ter os leitores. O livro foi feito para alguém ler. Depois que eu fiz Palavras e Lágrimas pela editora Celeiros, eu fiz o livro Girassóis pela editora Darda. Foi um livro muito bonito também de poesia. E o ano passado eu fiz um e-book com meus poemas que está no Amazon. Todo mundo pode acessar. Esse seria o quarto, então? Esse seria a quarta obra. O primeiro romance. O Neruda dizia que a poesia pertence a quem precisa dela. Sim. Né? Então, e você pode se apossar daquilo que vai te fazer bem. Vai ter poesia que você vai se identificar e tem poesia que você não vai se identificar tanto. E como você gosta de escrever poesia, gosta da poesia, quem são os seus poetas preferidos? Eu gosto muito do Pablo Neruda, adoro muito, Vinícius de Moraes, e eu não posso deixar de citar o Carlos Drummond de Andrade, que para mim é fantástica a escrita dele, a poesia dele. Aliás, nós mineiros aqui, nós somos um celeiro de escritores mesmo, porque há muitas pessoas com talento aqui. Para mim, o maior escritor do Brasil, para mim, é Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é fantástico. Mineiro, né? Sim. Mineiro, puxar saco aqui para nós mesmos. Sim, Minas é muito rica em escrita. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Nós vivemos, você é jovem e está sempre em contato com esses jovens aí. Né? Alguns falam que os jovens não leem, embora eles leem muito no celular, nas mídias eletrônicas. Como que você vê isso? Os jovens estão lendo, estão querendo ler, ou está devagar? Porque, além de escrever, você está sempre muito em contato com essa juventude. Sim. Há alunos que leem bastante, porque os pais incentivam. Eu acho que o pai e a mãe incentivar é importante. O aluno começa pequenininho ali, com a leitura pequena, e ele vai ali aumentando o nível, ele toma gosto por aquilo. Na escola, há sim os alunos que não gostam de ler. A tecnologia chegou para favorecer pesquisas, buscar conhecimentos, mas trouxe esse atraso, porque realmente os meninos acham atrativo mais os vídeos, as canções, e pegar um livro e ler, para eles é muito monótono, se tornou monótono para as nossas crianças de hoje. Mas é preciso conversar muito com os jovens, com as crianças de hoje, porque a leitura vai levá-los a um mundo que talvez muitos deles não vão ter oportunidade, né, de conhecer lugares. A gente que mora também no interior, como eu e você, nós moramos aqui, você não tem muita feira de livro, exposição de livro, ou mesmo livraria. Então, assim, fica um pouco distante, apesar de que hoje você pode comprar pela internet. Pode. É mais fácil comprar pela internet. Mas você sabe que isso que eu estou fazendo aqui com você, uma entrevista para divulgação, tudo isso é muito importante para trazer à tona o assunto que nós estamos tratando, que é o livro. Tem que seduzir a moçada para a leitura. Sim. O incentivar, por exemplo, se eu sou professora de língua portuguesa, para eu falar de uma obra, eu preciso ler ela. Preciso compreender essa obra para passar para o meu aluno, para poder fazer com que ele tenha curiosidade. Aí está a responsabilidade de quem é o profissional ali na sala de aula, para despertar no seu aluno a vontade de se tornar realmente um leitor. Passos pequenos, mas nós vamos conquistando, sim, pequenos leitores. E eles se tornam gigantes. E também os pais. É muito importante que os pais sempre dê de presente um livro para o seu filho. E não é caro, sabe por quê? Não estou falando para o menino ler só dia, ler. Não, ele vai ter o tempo ali de leitura. Essa ideia que é caro ou barato, não é, se você for comparar, por exemplo, o preço de um livro, por exemplo, se você compra uma pizza, às vezes é o preço de um livro. Sim.
Então, o caro ou barato depende muito do lado que se olha, da importância que se dá àquilo, né? Agora, quem quiser comprar o seu livro, porque isso aqui também é importante para o escritor, né? Como é que vai comprar? Pode comprar diretamente comigo, a escritora, tá? Vou deixar o contato com vocês depois do vídeo, eu vou deixar o contato para colocar abaixo, né? Para quem quiser realmente adquirir, poder me procurar e comprar. Pode também acessar o site da editora Caravana, tá? Para poder fazer a compra direto no site. Agora pode comprar comigo porque eu tenho exemplares, tá? Então compre com a escritora, por favor. Mas às vezes a pessoa mora lá longe, em outra cidade, fica difícil para comprar aqui com você. Sim, então pode comprar pela editora. Pela editora. Eu vou passar também o site da editora, porque coloca abaixo aqui, né, da entrevista, para que os leitores possam ter acesso e adquirir Cortina Vermelha. Também podem acessar o Amazon. A Arca Poética está lá, mas a Arca Poética é um livro com 58 poemas, tá? Pode adquiri-lo também. É o e-book. E-book. É certo. Tá? E projeto para próximos, como é que tá? Porque eu sei, pelo que eu tô vendo, você tem os dedinhos bem inquietos. Tenho. Eu sou descendente de italiano, não paro com a minha mão, gente. Desculpa, o italiano fala fazendo assim, gesto. Então eu não nego a minha descendência, né? Eu não nego minha descendência e não fico quieta mesmo. Agora, a escrita, eu estou com um projeto para adolescentes. Estou escrevendo uma história sobre uma bruxa. Então eu estou fazendo uma pesquisa de reencarnação, porque na verdade quando você fala em bruxa, você pensa em possessão. A minha bruxa não vai possuir ninguém, ela vai vir reencarnada. Então vem uma pesquisa de outra cultura religiosa, né, uma base ligada mais à religião espírita. Então é muito interessante essa pesquisa, porque eu conheço a outra cultura e dou vida à minha personagem. Eu espero que esse livro, né, esteja pronto até ano que vem. E estou adorando escrever o terror, é muito legal também. Vai ser uma novela, um conto, o quê? Esse é um romance de terror. Um romance de terror. Certo. Você está se aventurando, né? Assim, entrando na mata. Isso, porque a prosa você tem que praticar. Quando eu escrevi Cortina Vermelha, eu vi os desafios que eu tenho pelo caminho. Ninguém vai te ensinar o caminho. É você que vai fazer o seu caminho. Não tem um escritor que vai sentar pertinho, Ana, fazer assim. Não, ninguém vai te ensinar isso, não. Você que tem que buscar o conhecimento. Busque o conhecimento, eu vou buscar realmente a melhorar a minha escrita. Eu sei que o livro ele não está pronto em primeira mão, tem que ter várias revisões, porque eu percebi isso através de Cortina Vermelha. O livro nunca está pronto assim de primeira mão. Preciso ter mais cuidado com a minha próxima obra, esse zelo. E aprendendo, construindo. É construindo que eu vou melhorar o meu trabalho. Eu não posso ter medo disso. Não posso ter medo de críticas também. Eu vou adorar muito que leiam meu livro e façam realmente críticas ali, o que gostaram, o que eles realmente também não gostaram, pode dizer também. Isso também ajuda, né? Ajuda também a melhorar, o que achou que eu deixei a desejar, o que achou que eu deveria ter falado mais, o que eu falei muito, o que eu prolonguei que não deveria ter prolongado. Porque quando eu leio, eu faço essa crítica aos outros escritores. Eu não achei que é um livro de iniciante, não. Muito obrigada. Sinceramente, eu não estou falando para te elogiar. Muito obrigada. Eu pensei, gente, ela é muito madura no que ela escreve, pela pouca idade que ela tem. Ela tem muita idade. O padre está falando assim, mas ela tem muita idade já. E por não ter ido lá para conhecer em loco, que coisa madura. Disse para você que, para mim, eu tenho me esforçado para ler esse tipo de leitura não linear, embora seja mais difícil para mim, que estou acostumado com aquela leitura tradicional. Mas tenho aprendido bastante com isso. Olha, eu quero desejar a você muito sucesso. Muito obrigada pelo acolhimento. É muito verdadeiro isso. Eu não sei se eu vou conseguir ler o próximo das bruxas, essas coisas que tá muito fora. Muito fora do meu universo. O escritor ele busca um foco para a gente poder vender. Porque, na verdade, o meu trabalho eu preciso tentar vai de encontro ao tema da moda e tal. Isso, porque eu preciso de um público assim também adolescente.
eu preciso ter livros com temáticas diferentes para buscar vários, vários leitores de diversas formas, né? O escritor é um artista. É um artista. É um artista. Muito obrigado a você pela presença. Muito obrigada. Viu? Eu que agradeço. Quer deixar aqui o contato seu também para... eu gostaria... Todo o contato, acesso às minhas obras, eu vou pedir para colocar abaixo do vídeo. Mas eu gostaria de fazer agradecimentos, se eu puder. Gostaria de agradecer primeiramente o acolhimento aqui da rádio, né, do senhor, por me receber, por divulgar meu trabalho, que é um trabalho ainda simples, é um começo, é um engatinhar ainda. E gostaria já de agradecer aqueles leitores que já adquiriram a obra, colegas de trabalho, Andréia Barbosa, muito obrigada, Cleimar, Gilson, Carla, Geislene, Antônio Moreira Rachid, muito obrigada por todo o apoio que você me deu. Você jamais será esquecido. Essa obra aqui faz parte de todo o convívio que nós dois tivemos. Então, muito obrigada a todos mesmo. E você não vai deixar numa loja aqui em Pará de Minas? Ainda não pensou nisso, para quem puder adquirir? Eu ainda não pensei, eu poderia sim tentar conseguir esse contato para deixar as obras lá, para tentar vendê-las sim, né? Mas assim, consegui vender bastante já, obras minhas já, mas ainda busco mais leitores. É porque o livro é um drama. Então, os adolescentes não têm, o gostar deles é para outro estilo de escrita. O drama já é para outra idade, de 18 em diante, e não é para estudantes, assim, igual eu leciono, que são de 6º ao 9º. Uhum. Então, eu não alcancei os meus alunos, não, mas na minha próxima obra, eu desejo alcançá-los, porque eles adoram assunto de vampiro, de bruxa. Então, eu procuro, nessa próxima obra, alcançar esse público aí da escola. Mas, Cortina Vermelha, para nós, ditos os adultos, é realmente uma obra de arte. Uma obra que vale a pena conhecer, vale a pena... Eu me surpreendi com ela, tá? Agradeço muito a você. Obrigada. Dou os parabéns. Muito e obrigada. Vamos aguardar o próximo. Muito obrigada. Tá ok.